Opa, bom dia galera, tudo bem? Sim, como vocês viram no título e na thumbnail, não sei qual é a thumbnail, perdemos 80 milhões de dólares. A startup que estava perdeu em exit. Não, e assim, né, deixa bem claro, não recebemos essa proposta. Mas, cara, eu não consigo parar de pensar que poderia ter sido a gente. Tá. E para contextualizar tudo, o que rolou? Para quem não sabe, eu estava como uma pessoa de produto de uma startup, um full stack AI, uma plataforma de full stack com IA, similar a Lovable, similar a Bolt, Base 44, que no caso é a comparação que eu estou fazendo. Desses aí, o Base 44, ele, na minha opinião, ele era o melhor, né? Ele tinha alguns aspectos ali que para mim eram melhor do que o Lovable. E a minha startup, ela era muito semelhante, cara, ao Base 44. Até, assim, na minha opinião, a gente tinha alguns pontos melhores, né? Similar ao Base 44, a gente entregava back-end, então você não precisava fazer uma integração com back-end, com outro lugar. A gente tinha um agente de segurança, né, um AI agent de segurança na sua aplicação, passando pelo seu código. Nós tínhamos ali também um agente de SQL, que ia ajudar ali uma vez que estivesse em produção, enfim. E eu penso, né, qual foi o nosso grande problema? Por que não foi a gente? Isso me assim, me trouxe algumas lições práticas sobre empreender. Eu gostaria de compartilhar aqui, né, com vocês. Né? Não é a primeira vez que eu empreendo, ou que eu tento empreender, porém essa foi a primeira vez que eu não estava sozinho. Né? Todas as outras vezes eu era o one-man business. Né? E galera, pensando aqui hoje, tinha tudo para dar certo, ao mesmo tempo que tinha tudo para dar errado. Vou contar um pouco aqui do histórico, tá, da startup. Comecei a conversa com eles em fevereiro, né? Enquanto eu estava em outro desafio, como contratado. Conversei com o então CEO, né, back-end, pessoa idealizadora pelo projeto ali, pelo produto. A parte técnica, tá? Não tinha um produto de fato, né? Por isso que eu entrei. A empresa estava 1 ano já rodando, parada ali, alguns gargalos, tentando entender o que construir de fato. E assim, não foi feito nenhum. Mas não feito nenhum discovery, foi uma ideia. E aí o grande problema, né, quando você vai construir alguma coisa. Você tem uma ideia genial, você vai construindo, você não validou se alguém vir de fato iria usar a sua ideia, se faz sentido, a maneira que você está construindo, né, qual que é o seu caso de uso, como que você pretende monetizar, enfim, são várias coisas que podem acontecer. Mas, por sorte, nesse tempo que a startup ela ficou travada, outras empresas surgiram, essas que eu comentei, validando o market fit. Né? Poxa, o Lovable acho que está com mais de 100 milhões de dólares de receita recorrente anual, mensal, se eu não me engano. Absurdo. Então, tínhamos um mercado. Então, eu me juntei ali a startup em março, finalzinho de fevereiro, mas oficialmente em março. A ideia era, eles queriam que eu entrasse como investidor, mas, acabei de sair da empresa, estou esperando minha primeira filha, Catarina, feliz.
E, cara, não tem como eu, tipo, pegar aqui um dinheiro e investir agora, né? Acho que não faz sentido, até porque não tinha visto o produto, nada. Entendi que estava num momento super travado das coisas. Então eu entrei, a gente botou a bola no chão, priorizou ali o que seria o MVP. Nosso time ali era formado por um back-end, que seria o fundador, né, o CEO, a pessoa que teria o controle, teria a maior parte, né, da empresa, um front-end, uma designer de UI, UX, uma designer de produto e um designer gráfico, para fazer toda essa parte de marca e tal. A gente começamos a conversa, a gente começou a entender, poxa, você precisa de um back-end, a gente não tem, a gente vai estar totalmente bootstrapped, ninguém colocava dinheiro ali de fato, a não ser o CEO, para subir algum servidor ali, mas até então em um ano não tinha nada, não tinha gasto nada basicamente. E aí a gente acabou fechando ali, a gente trouxe mais um back-end, seria mais um sócio, né, acabou ficando até um pouco inflado, 7 pessoas. Eu e esse back-end que chegamos por último, nós teríamos uma menor participação, né, mas tudo bem. E o começo foi bem legal, as coisas começaram a andar e de repente não andaram mais. E aí, ao meu ver aqui, obviamente, eu como pessoa de produto me culpei bastante. Falei, pô, cara, em algum momento eu não consegui passar a visão de produto, tá todo mundo muito desinteressado, as coisas não estão andando, não acredito. Pô, tá todo mundo vendo o sucesso das outras ferramentas, a gente vai ser mais uma, mas com diferenciais bem interessantes. E, enfim, as coisas foram andando, e enquanto isso, os nossos concorrentes foram cada vez subindo, até que chegou, né, a Base44 na semana passada, foi comprada pela Wix. Wix é aquela empresa que faz sites, né, drag and drop. Os caras pagaram 80 milhões nessa empresa, 80 milhões de dólares. Para aquisição, a empresa tinha 8 pessoas, só um dono, e manteve essas pessoas no time, né? Então ela fez uma aquisição também dos talentos. O pessoal se manteve ali trabalhando para a Base44. E eu penso, né? Nós éramos um time basicamente do mesmo tamanho, né? Nosso produto era similar, mas tinha já na concepção features que eram super interessantes e resolviam o problema de vibe coding, né? Como um agente de segurança. Mas aí eu começo a pensar depois, acabou, né? Realmente acabou, todo mundo não estava mais entrando nas weeklies, não dava satisfação, e eu tentando puxar a galera, até que chegou o momento, uma pessoa saiu, 2 pessoas saíram, depois saiu uma outra, e aí fui conversar com o meu sócio, né, o CEO, e falou, pra mim não dá mais. Tipo, e porra, cara, fiquei bolado, né? Fiquei preso ali, né? Sabe, me entregando, cara, entregando muito. Fiz o go-to-market da empresa, pô, desenhei o roadmap, pensando a longo prazo, estratégias. Tava conversando com um monte de gente para fazer parceria, sabe? Ficou meio que o meu na reta, né? O meu nome, né? As expectativas. Ninguém postava nada sobre a startup, só eu. Então, eu era meio que porta-voz. Né? E até depois eu ia conversar isso, né? Falei, pô, gente, só eu tô fazendo as coisas, pô, minha participação é minúscula, eu acho que eu necessito demais. Enfim, o que aconteceu? Depois eu conversei com as pessoas que iam saindo e eu fui identificando ali alguns pontos chaves e acho que isso é de aprendizado para meus próximos empreendimentos e vai servir para você que está ouvindo isso daqui também, tá? Um grande ponto ali foi a comunicação, cara, comunicação quebrada. Antes até de eu entrar, esse papo mesmo de societário,
não tenho dinheiro para pagar você, preciso que você me faça o front, o design, enfim. Mas a gente vai ser sócio, eu vou te dar. Pelo que eu sei, não entrei em detalhe, mas pô, vou te dar 15%. Então as 3 primeiras pessoas receberam 15% da empresa. Então já totaliza 45% da empresa já está no controle de outras pessoas. Só que isso nunca foi oficializado. Sempre foi uma conversa assim, camaradagem ali. E aí, isso aí, trâmite de comunicação não ficou claro, né? Quando isso seria oficializado. E aí eu percebi que as pessoas estavam com receio de botar esforço, botar horas, dedicação, né? Aliás, um ponto voltante, todo mundo tinha um trabalho oficial, né? Um CLT, um PJ da vida. Então, pô, sei lá, meu horário de descanso, meu horário de estar com a família, pô, é um negócio promissor, vou botar as minhas horas aqui e vou me dedicar, tá ok. Mas uma vez que você não tem essa clareza, se as coisas vão de fato acontecer, né, se você vai virar sócio ou se você vai ser passado para trás, você fica receoso de fazer as coisas. Eu entendo, cara, entendo completamente. Outro ponto aqui, cara, as coisas às vezes eram muito claras na cabeça de uma pessoa e a gente não entendia. Tipo, sabe, por exemplo, não, isso é muito óbvio. É óbvio na minha cabeça. Eu não estou comunicando com o time, né? Eu não estou comunicando com os meus sócios. Para onde a gente vai? Eu tentei várias vezes puxar isso. As pessoas estavam muito fechadas. Aí quando eu entrei também, apesar da gente ter feito esse go-to-market, fez um pré-lançamento, estava tentando fechar parceria, estava bem adiantado em algumas. A pessoa se desanimou muito com isso, né? O cara, o óbvio tem que ser dito. E às vezes o óbvio é óbvio só na sua cabeça, né? Essa comunicação quebrada, essa falta de interesse levou a um desalinhamento total. A gente entrava nas weeklies no início, pô, tem que fazer isso, isso e isso, beleza? Para a próxima semana? Beleza. Voltava, não fiz. Porque faltou tal coisa. Eu não sabia exatamente o que era para fazer. Pô, você estava na reunião, ou, putz, cara, começou a cansar, sabe? Faltou, parecia que estava todo mundo esperando coisa de mão beijada, né? E aí eu linko com outro ponto, que faltou fome, tá? A galera não tinha fome, não quer dizer, puta, eu vou construir a parada. Aí eu penso que é a questão mais de formalizar o contrato, né? Isso nunca foi formalizado, o tempo ficou de boca. Então eu vou botar minhas horas aqui, depois o cara pega o repositório, some e dane-se. E o cara fatura uma grana aí, faz um XG de 80 milhões de dólares e eu fico sem nada, né? Mas faltou fome, por exemplo, vamos testar. Várias vezes eu falei, gente, vamos deixar de tentar só a OpenAI e a API, vamos testar o Claude, né? Lovable usa Claude, Cursor usa Claude, aliás, usam outros, né? Mas usam o Claude como principal, como default, e os benchmarks são muito bons para construção de plataforma, aplicação, enfim. Vamos. E aí todo mundo tá bom. Precisa da chave. E aí, tipo, ninguém se dispunha e falou, não, cara, beleza, vou colocar aqui meu cartão. Tá validando a ideia, basicamente, né? Eu vou fazer os testes aqui com o meu cartão, se a API funcionar, acabou, se tiver bons resultados, a gente faz um cartão corporativo, alguma coisa assim, né? Até cheguei a comentar isso com o pessoal. Ninguém se dispunha a ir lá e colocar o cartão, fazer as coisas, sabe? Tava todo mundo esperando. E aí, cara, essa falta de fome, né? Tá todo mundo tem empregado na área de tecnologia ali, provavelmente com bons salários. Essa questão contratual provavelmente pesou. Essa falta de comunicação, falta de alinhamento. Tá um ano construindo um negócio e estarem parados ali, muito no tecniquez, até eu chegar e dar um andamento ali a um MVP. E aí que eu falo, falta fome, tipo, eu vou fazer, cara, vou resolver. Ou, sabe, se a pessoa tivesse, por exemplo, desempregada, ou, nossa, estou muito descontente no meu trabalho atual, vou dar um gás aqui, vou fazer acontecer. Isso que eu senti falta, né? Ninguém botava a mão na massa, assim, tá esperando muito cair de mão beijada as coisas. E assim, cara, e aí, pra mim também, eu já sabia disso, já
já tinha passado por isso. Em empresa que eu tentei abrir, que eu toquei, empresa que eu abri, de fato, em empregos que eu tive, é que a execução é ouro, cara. A ideia é só uma ideia. A ideia não vale nada, né? Ainda mais se você não é por exemplo, acho que a CPO, CTO da OpenAI tem uma ideia e o valuation da empresa dela já está em, acho que 10 bilhões. Porque as pessoas têm confiança nela. Se você não tem um nome ainda, não tem confiança, sua ideia realmente não vale nada, cara, se você não executar. Nós executamos porcamente, com muito pouca vontade, um alinhamento ruim, comunicação problemática e termos muito no escuro, né? E eu vejo que, cara, isso matou a vontade de todo mundo. Também não, eu não culpo. Eu também, nas últimas semanas, estava de saco cheio. Foi uma experiência boa. Eu acho que para futuros, como eu disse, futuros empreendimentos, são erros que eu não quero cometer. Eu já estou em um outro projeto. Já estou criando uma HR Tech focada na triagem ali, na seleção dos melhores talentos possíveis para a sua vaga. Então, a gente evitar essa chuva ali, essa inundação de currículos inicial, 300 currículos para uma vaga, uma hora que você postou, você já tem 500 candidatos, e humanamente fica impossível você fazer toda essa análise desses perfis. Tem pessoa entrando ali de maneira, estou burlando a IA, fazendo um currículo tailor-made, né, feito à mão para aquela vaga, só para você passar dessa triagem. Então a gente está resolvendo esse problema. Tá? Então, e aí também, as pessoas que eu estou trabalhando agora, sinto nelas a fome, eu sinto ter uma comunicação muito clara, temos um alinhamento e a gente está executando de uma maneira mais rápida. Né? E provavelmente se a gente viu essa dor, muitas outras pessoas viram essa dor também. Então acho que fica essa lição. Hein? Acho que a gente tem que, no caso eu não, eu entrei depois, né? Mas quando você pensa em empreender, escolher bem assim acho que validar essa ideia antes, não sair construindo nada, né? Eu sou muito fã do artigo do Build Things That Don't Scale. Então, cara, construa coisa manual no início, valide a ideia antes de você sair construindo plataforma. Cara, aprenda a andar antes de construir um foguete. É isso que para mim faz muito sentido. Então, acho que ficam essas lições, né? Olhe bem aí com quem você, escolha bem quem vão ser seus parceiros, tenha essa comunicação muito clara, objetivo muito claro. Desde cedo já acho que é válido a gente falar sobre participação, como que vai ser, para ninguém se frustrar depois, né? Ficar prometido, vou te pagar, e não vou te pagar mais, você vai ganhar uma participação. Todo mundo está no mesmo barco. Acho que é fundamental para o sucesso dos nossos empreendimentos. Beleza? Muito obrigado.